Oi! Hoje eu vou ensinar vocês a melhor forma de aprender através do nosso curso, com áudios, vídeos e PDFs. Vamos olhar comigo? Olá, meu nome é Aline Florner e hoje eu vou ensinar você a melhor forma de aproveitar o curso, aumentando o seu rendimento usando as três modalidades disponíveis, que são vídeos, áudios e PDFs. Vamos lá? Diversas estratégias podem ser usadas para garantir um bom desempenho em provas, mas uma é infalível: estudar questões. De que vale ser um gênio da teoria, mas não saber colocá-la em prática? Estudar por questões é fundamental, menos cansativo e essencial para conhecer a banca organizadora do seu concurso. E mais, ainda funciona como um diagnóstico do seu estudo. Por meio delas, é possível saber se aprendemos a teoria estudada. Benefícios de estudar por questões. Questões ajudam a verificar se a teoria foi realmente compreendida. Utilizar questões é uma forma de estudo menos cansativa e mais eficiente. Entender como uma determinada banca cobra uma teoria e estudar por questões funciona como uma revisão. Vamos ao passo a passo para estudar por questões para aprender uma teoria. Primeiro, selecione questões por disciplinas, de acordo com seu plano de estudos. Segundo, tente fazer a questão, mesmo que você não tenha certeza. Depois disso, verifique a resposta correta e, se você tiver ficado em dúvida ao responder, procure o assunto da questão no seu material teórico ou na lei seca. Ao encontrar o tema desejado, faça pequenas anotações para sanar sua dúvida. Esse será seu resumo para suas revisões periódicas. E depois, para decolar, pode fazer flashcards das questões. De um lado do papel, anote a pergunta resumida e do outro a resposta direta. Ótimo material para revisões por técnica de flashcard. Aproveitando o curso ao máximo, o nosso curso possui as três modalidades de materiais: vídeo, áudio e PDF. Use as três e ganhe muito mais rendimento. Então, vamos falar sobre usar o vídeo. Crie uma rotina de estudos. Apesar das videoaulas te permitirem estudar em casa, haja do modo que agiria se não estivesse lá. Estude como se fosse para uma aula. Assista o conteúdo sentado, de preferência em uma cadeira confortável. Atenção! Se estudar na cama, a cama pode te tentar a deitar e depois de deitar, você vai dormir. Se possível, estude em horários fixos e em que você esteja disposto. Por exemplo, aqui nesse vídeo, se ficou com dúvida se é haja com H ou haja sem H, faça um estudo ativo, tire sua dúvida e anote. Haja sem H é a flexão do verbo agir, conjugado na primeira ou terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo ou do imperativo afirmativo. Haja ele. Pode ser substituído por atuar, proceder. Haja com H é a flexão do verbo haver, na primeira e terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo ou do imperativo afirmativo ou negativo. Haja você, não haja você. Pode ser substituída por acontecer, existir, ocorrer, ter. Saia das abas. Quando estiver assistindo às videoaulas, deixe apenas esta janela aberta. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e e-mail podem te desconcentrar e te distrair. Haja, sem H, como se estivesse em sala de aula, mas nesse caso é só você, o professor e o conteúdo. Tome o controle da situação. É você quem controla o professor no contexto de videoaulas. Pause o vídeo e faça anotações sempre que achar necessário. Volte alguns segundos, se necessário, avance quando achar que deve. Dê um tempo para você. É muito mais efetivo estudar 1 hora por dia ao longo de 7 dias do que 7 horas em um mesmo dia apenas. Isso porque
Quando a gente repete o conteúdo no espaço de tempo, a chance de retenção é maior. Absorver um conteúdo em vídeo exige a elaboração de resumos, quadros ou mapas mentais para facilitar a revisão. Agora vamos ao usando o áudio. A grande vantagem do áudio é que você pode estudar a partir do seu telefone celular ou qualquer player de música. E um fone de ouvido em situações onde ler é impossível ou desconfortável. Arrumando a casa ou lavando pratos, em filas, no ônibus coletivo ou em bancos, em viagens de avião, carro, ônibus, principalmente nos engarrafamentos, e realizando atividades físicas. Algumas pessoas gastam cerca de 30 minutos até 1 hora ou mais no trajeto de casa para o trabalho ou para outros lugares. Nas grandes cidades, esse tempo pode ser maior. Em dias de tempo escasso, qualquer minuto é precioso, e se você puder ganhar justamente esse tempo no trânsito para estudar, você já terá uma enorme vantagem. Percebeu a diferença que pode fazer se você usar o seu tempo de deslocamento no trânsito para estudar? Por esse motivo, nós disponibilizamos os áudios para você. Importante! Primeiro, observe se você é uma pessoa auditiva. O primeiro passo para estudar para concursos por áudio é perceber se a técnica irá funcionar com você. Isso é fundamental. Então, verifique se você é capaz de absorver a informação que escutou. Segundo, construa seus conteúdos. É interessante gravar aulas e montar seus resumos em áudio. Dessa forma, será possível utilizar esses áudios para estudar ou como material de revisão. Terceiro, esteja concentrado. Para obter o resultado desejado com essa prática de estudos por áudios, é fundamental ter atenção total no conteúdo. E quarto, utilize os áudios nos trajetos do seu dia a dia. Sabe aquela sala de espera de um dentista ou o trânsito no transporte público? Então, aproveite. Escute seu material, revise mentalmente, repita e organize os conteúdos na sua cabeça enquanto escuta os áudios feitos por você. E agora, usando o PDF. Grife as partes importantes, mas grifar muitas partes pode dar a sensação errada de que tudo é importante demais e não se atentar no que realmente precisa ser aprendido. Marque somente o que deve ser memorizado. Faça também anotações. Ler é importante em qualquer jornada de estudo, mas não se esqueça de escrever. A escrita é uma arma muito poderosa para a memorização do conteúdo. Faça anotações enquanto estuda as questões, mas escreva do seu jeito para estimular ainda mais o seu cérebro, se possível, à mão. Além de fixar o conteúdo, as anotações auxiliam na hora de revisar o que estudou, pois será mais fácil de encontrar as informações mais relevantes para as provas. Ligue os tópicos. Estudos comprovam que a memória trabalha com associações, o que ajuda nas recordações dos assuntos estudados. Durante o estudo para concursos, há partes em que lembramos de outros temas relacionados. Quando acontecer, crie links entre os pontos. Por isso, no curso, liberamos um módulo bônus de mapas mentais para ajudar nessa jornada. Essa estratégia irá facilitar o raciocínio ao revisar o que foi estudado. Aprenda do seu jeito. Personalize o estudo. Cada pessoa tem uma forma própria de entender, memorizar e aprender um tema. A avaliação é individual e só depende de você. Por isso, teste e coloque em prática o que lhe foi repassado. Seja seu próprio professor. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, autoriza que o juiz profira sentença condenatória apenas com base nas declarações do agente colaborador.
Item errado. Lei número 12.850, artigo 4º, parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, prevê que, para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que o colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Item errado. Os resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850 são alternativos, logo, deve haver pelo menos um deles, mas não há necessidade de todos estarem presentes para fazer jus aos benefícios da lei. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, prevê restrições ao direito ao silêncio. Item correto. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, é um meio de obtenção de prova permitido apenas na primeira fase da persecução penal. Item errado. Conforme Lei nº 12.850, artigo 3º, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Inciso 1. Colaboração premiada. VUNESP, PC, Delegado de Polícia, 2014. Pertinente à Lei de Combate às Organizações Criminosas, consiste a intervenção administrativa na: letra A, forma de ação controlada existente. Letra B, escolha do momento mais oportuno à formação de provas. Letra C, ação realizada por agentes de polícia exclusivamente. Letra D, observação e acompanhamento da infiltração policial. Ou letra E, infiltração feita por agentes não policiais. A alternativa correta é a letra A. Lei nº 12.850, seção 2 da ação controlada. Artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. TJ, Juiz de Direito, 2014, Gestão de concursos. É possível a formação de organização criminosa com o intuito de praticar infração cuja pena máxima combinada seja inferior a 4 anos. Item correto.
Artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Observação: se o crime a que se dedica a organização criminosa for de caráter transnacional, não importa qual a pena combinada. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de Concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Item correto, Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de Concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa. Item correto, Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de Concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, exceto recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. MPE, Promotor de Justiça, 2014. A infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.
Item errado. Lei número 12.850, artigo 10º. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Observação: os agentes de inteligência não são mencionados. ESAF, Procurador da Fazenda Nacional 2015. A extinção do rol de crimes antecedentes da Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei nº 9.613, de 98, promovida pela Lei nº 12.683, de 2012, teve como consequência o alargamento das hipóteses de ocorrência da figura típica da lavagem de dinheiro, possibilitando que qualquer delito previsto no ordenamento brasileiro seja o crime antecedente necessário à sua configuração. Item correto. A nova legislação sobre o tema alargou por completo o âmbito de reconhecimento ou esfera de tipificação da lavagem, que poderá ocorrer em tese diante de qualquer infração penal. STJ, quinta turma, julgamento, 16 de outubro de 2014. Bancacesp, TCE, auditor 2015. De acordo com a jurisprudência do STJ, o delito de lavagem de dinheiro absorve a infração penal antecedente. Item errado. Segundo entende o STJ, por definição legal, a lavagem de dinheiro constitui crime acessório e derivado, mas autônomo em relação ao crime antecedente, não constituindo post factum impunível, nem dependendo da comprovação da participação do agente no crime antecedente para restar caracterizado. Bancacesp, TCE, 2015. A lei brasileira, que criminaliza a lavagem de dinheiro, classifica-se como de terceira geração, pois admite que o delito de lavagem de dinheiro pode ter como precedente qualquer ilícito penal. Item correto. A partir da Lei 12.683, de 2012, que revogou o rol de infrações penais antecedentes da Lei de Lavagem de Dinheiro, a lei brasileira passou a ser uma lei de terceira geração. Observação: a lavagem de dinheiro pode ter como antecedente qualquer infração penal. VUNESP, TJ, 2013. Nos termos da Lei nº 9.613, de 1998, a qual versa sobre delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, configura crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de qualquer infração penal. Item correto. Lei nº 9.613, de 98. Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena reclusão de 3 a 10 anos e multa. Bancacesp, Delegado de Polícia, 2013. O crime de lavagem de capitais, delito autônomo em relação aos delitos que o antecedam, não está inserido no rol dos crimes hediondos. Item correto. A Lei de Crimes Hediondos, Lei nº 8.072, de 90, em seu artigo 1º,
prevê taxativamente os crimes que são considerados hediondos, não constando o crime de lavagem de dinheiro, sendo o crime de lavagem de dinheiro autônomo em relação aos delitos antecedentes, ante a diferenciação dos bens jurídicos protegidos. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção. Banca CESP, Delegado de Polícia, 2013. O crime de lavagem de capitais, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, divide-se em 3 etapas independentes: colocação, dissimulação e integração, não se exigindo para a consumação do delito a ocorrência dessas 3 fases. Item correto. Tanto a jurisprudência como a doutrina reconhecem essas 3 etapas e não é necessária a ocorrência dessas 3 fases para a consumação do delito, por se tratar de crime formal, ou seja, não é necessário ocorram as 3 etapas para que o crime esteja consumado. TRF, Segunda Região, Juiz Federal Substituto, 2017. Sobre a lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de 98, é correto dizer: somente haverá crime quando o agente ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes listados na lei. Item errado. A Lei 9.613, de 98, com as alterações posteriores, é lei de terceira geração da repressão aos crimes de lavagem de capitais, ou seja, admite qualquer infração penal como antecedente à lavagem. Observação: não há mais um rol taxativo de crimes antecedentes. TRF, Segunda Região, Juiz Federal Substituto, 2017. Sobre a lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de 98, é correto dizer: a lavagem de dinheiro é considerada crime derivado ou acessório, pois pressupõe a ocorrência de delito anterior. Não se admite a sua existência quando o ativo financeiro é proveniente de infração penal cometida posteriormente aos atos acoimados como sendo de lavagem. Item correto. O delito é um crime parasita ou crime parasitário. A infração penal deve ser antecedente ao delito de lavagem. Observação: o delito pressupõe a ocorrência de delito anterior, pois consiste na ocultação ou dissimulação dos bens, valores, adquiridos direta ou indiretamente com a prática dele. TRF, Segunda Região, Juiz Federal Substituto, 2017. Sobre a lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de 98, é correto dizer: a participação no cometimento da infração antecedente é condição para que o agente possa ser sujeito ativo da lavagem. Item errado. O agente pode não ter participado do crime antecedente, mas ter contribuído ou ser autor do crime de lavagem. Os delitos antecedente e a lavagem são autônomos. IBAD, Delegado de Polícia Civil, 2017. A fase da lavagem de capitais, de acordo com as definições do COAF, em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores, é denominada pela doutrina de: letra A, ocultação; letra B, colocação; letra C, destinação; letra D, evaporação; ou letra E, integração. A alternativa correta é a letra A,
Segundo a doutrina, ocultação ou dissimulação, os recursos são movimentados de forma a tentar despistar qualquer ação investigativa. Bancasesp SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019. Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino. No acolhimento, o assistente social que a atendeu identificou os principais elementos da história de vida da adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é de um salário mínimo proveniente de pensão especial indenizatória a que Janete tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado, Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre pena. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1, material; 2, a saúde; 3, jurídica; 4, educacional; 5, social e 6, religiosa. Bancasesp SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019. Considera-se egresso, para efeitos da Lei de Execução Penal, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento no qual estava recolhido, e o que estiver cumprindo o livramento condicional durante o período da prova. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 26. É considerado egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Bancasesp SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019. O trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que o preso provisório, diferentemente do condenado à pena definitiva, não está obrigado ao trabalho. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 31, parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado, estando sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho.
Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 28, parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que, entre os deveres do condenado à pena privativa de liberdade, não está o de executar eventual trabalho recebido, pois não há comando legal que o obrigue a trabalhar. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 39, inciso 5. Constituem deveres do condenado execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Banca CESP, DEPEN, Agente Penitenciário 2015. Situação hipotética. Um servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição da disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa sem lhe causar sofrimento. Assertiva. Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura. Item errado. Observação: não é tortura, pois não há dolo do agente. Pode configurar maus tratos. Código Penal, artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena detenção
de 2 meses a 1 ano ou multa. Universa SEAP, Agente de Atividades Penitenciárias 2015. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Item errado. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. VUNESP, Escrivão de Polícia, 2015. O crime de tortura, Lei número 9.455 de 97, tem pena aumentada de 1/6 até 1/3 se for praticado, letra A, ininterruptamente por período superior a 24 horas, letra B, em concurso de pessoas, letra C, por motivos políticos, letra D, contra a mulher, ou letra E, por agente público. A alternativa correta é a letra E. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1, se o crime é cometido por agente público. Inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Bancasesp, DEPEN, Agente Penitenciário 2013. Joaquim, Agente Penitenciário Federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na Lei nº 9.455 de 1997. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Item correto. Lei número 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Assim, como Joaquim foi condenado a uma pena de reclusão de 3 anos, além de perder a função, ficará impedido de exercê-la novamente por um período de 6 anos. Bancasesp, DEPEN, Agente Penitenciário 2013. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido, comprovadamente, grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José. Item correto. O agente penitenciário, na questão em tela, incorreu na prática do crime de tortura por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 9.455, de 97. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Bancasesp, PRF, Agente 2013. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física. Item correto. Para que fique configurado o crime de tortura, não é necessária a existência de vestígios de ordem física, lesões corporais. Assim,
nada impede que a prova do crime seja produzida de outras maneiras. Observação: prescindível, que é desnecessário, que se pode prescindir, descartar, descartável. Banca CESP, Técnico Judiciário 2012. Suponha que João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião com emprego de violência a contínuo e intenso sofrimento físico, provocando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima. Nessa situação, João deverá responder pelo crime de tortura e, se condenado, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. Item errado. O crime de tortura exige um elemento subjetivo específico. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Observação: o agente que causa sofrimento em outra pessoa por sadismo não comete crime de tortura. DPF, Agente de Polícia Federal, 2012. O policial condenado por induzir, por meio de tortura praticada nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática do crime, perderá automaticamente o seu cargo, sendo desnecessário, nessa situação, que o juiz sentenciante motive a perda do cargo. Item correto. A perda do cargo, emprego ou função pública é efeito extrapenal administrativo da condenação e não precisa ser fundamentado pelo juiz. STJ. A pena acessória de perda do cargo não é efeito automático da condenação exceção feita ao crime de tortura. Logo, é efeito imediato da condenação que dispensa a explicitação na sentença dos motivos ensejadores da perda do cargo pelo agente do delito. IBAD, Agente de Polícia Civil, 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que a Lei de Tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. IBAD, Agente de Polícia Civil, 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 70 anos, aumenta-se a pena 1/6 até a metade. Item errado. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1. Se o crime é cometido por agente público. Inciso 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3. Se o crime é cometido mediante sequestro.